Salve, torcedor do Palmeiras! Hoje precisamos falar sobre um jogo que, sinceramente, foi um verdadeiro desastre. Palmeiras perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Um time que, até pouco tempo, estava brigando lá embaixo na tabela do Campeonato Paulista e agora se encontra entre os 8 primeiros. O que aconteceu em campo, galera? Não pode ser considerado um acidente de percurso. Não é algo que simplesmente pegou todo mundo de surpresa. Os sinais já vinham sendo dados há bastante tempo e hoje ficou ainda mais evidente que o time não está preparado, nem em termos de elenco, nem em organização tática. Desde o início do jogo, ficou claro que o time não conseguiu impor nenhum ritmo de jogo. A primeira chance, com o Luigi, mostrou que mesmo nas oportunidades iniciais, o Palmeiras não conseguiu desenvolver nada de concreto. E aquela desculpa de que era um time reserva, que precisaria ser perdoado por não ter força máxima, simplesmente não cola. Os reservas são jogadores profissionais. Recebem salários altos, fazem parte do elenco e têm a obrigação de entrar em campo e entregar resultados. Ainda mais contra um adversário que, teoricamente, seria mais fraco. Não existe lógica em minimizar a responsabilidade deles. O que se viu foi uma bagunça generalizada. O time não consegue manter a posse de bola, não tem construção de jogadas organizada e, na maioria das vezes, a bola só passa pelos zagueiros que acabam sendo os principais construtores de jogo. Jogadores que poderiam ser responsáveis por criar ofensivamente, como Andréas, Marlon Freitas ou Larsson, não conseguem impactar o jogo de maneira significativa. O time depende de momentos isolados, de lampejos individuais, como aconteceu com Emiliano Martínez em algumas situações. Mas não é suficiente para um time do nível do Palmeiras. Além disso, a postura de Abel Ferreira vem sendo questionável. Os testes com jogadores da base não têm surtido efeito, e a alternância de titulares e reservas não resolve os problemas. Cada decisão do treinador parece piorar a situação, seja na escolha de quem colocar em campo, seja na forma como a equipe se organiza. Quando falamos de goleiros, por exemplo, vemos uma instabilidade incomum. Lomba falhou no gol que decidiu a partida e, mesmo assim, segue sendo o titular. Essa ideia de gratidão, em detrimento da qualidade técnica, só prejudica ainda mais o time. Outro ponto que chama a atenção é a gestão do elenco. Saíram jogadores importantes e chegaram poucos reforços, e os que chegaram não trouxeram a melhora necessária. O resultado é um time mais fraco do que o do ano passado, menos competitivo e desorganizado. Jogadores que poderiam ser soluções imediatas, como Luiz Pacheco, sequer têm sido aproveitados, enquanto outros seguem jogando de forma abaixo do esperado. A impressão que fica é que o planejamento do Palmeiras, que já foi exemplo de gestão de alto nível, hoje parece improvisado e sem foco em resultados consistentes. Em campo, a situação também é preocupante. Não há toque de bola, não há jogadas ensaiadas e o time parece perdido em todas as fases do jogo. O Palmeiras tomou um gol cedo no segundo tempo e não conseguiu reagir. A posse de bola é mínima. Os cruzamentos e lançamentos longos substituem qualquer tentativa de construção de jogo. E a equipe mostra um nível técnico e tático muito abaixo do que se espera de um campeão. A falta de organização defensiva e ofensiva coloca ainda mais em risco qualquer objetivo que o time possa ter na temporada, seja no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil ou até na Libertadores. E não é apenas uma questão de erros isolados. Há uma sequência de decisões equivocadas que evidencia a falta de planejamento estratégico. Desde a escolha de reforços até a forma de trabalhar o elenco e a escalação em campo.
Abel Ferreira, que já mostrou competência em outras ocasiões, parece hoje perdido em suas escolhas. O time não tem padrão de jogo, não consegue pressionar, não consegue criar oportunidades claras e, quando consegue, não finaliza de forma eficiente. O futebol apresentado é insuficiente até mesmo para enfrentar times medianos do campeonato. O Palmeiras de hoje parece um reflexo de uma gestão que prioriza outras questões e deixa o futebol em segundo plano. Saíram jogadores de peso, chegaram poucos reforços e o que se vê é um time que não consegue nem se organizar dentro de campo. Cada jogo é um teste de resistência para o torcedor e a cada partida surgem mais dúvidas sobre a capacidade de Abel e da diretoria em conduzir o clube. A falta de criatividade, a má construção de jogadas e a fragilidade defensiva mostram que a equipe perdeu a sua essência vencedora. Algo que conquistou nos últimos anos com muito planejamento e dedicação. Enquanto isso, os adversários seguem evoluindo. Times com menos investimento e menos tradição, como o próprio Botafogo de Ribeirão Preto e o Novo Horizontino, conseguem jogar de forma mais organizada, com propostas de jogo claras e com maior intensidade. O Palmeiras, mesmo com um elenco considerado superior, não consegue impor sua força. E o futebol apresentado não convence ninguém. A responsabilidade nesse cenário é clara e recai sobre treinador e gestão do clube. É preciso entender que a continuidade de Abel Ferreira no comando do Palmeiras, apesar dos resultados ruins, acontece por uma questão de conforto da presidência e não por mérito. O futebol praticado não justifica a permanência. E se não houver mudanças estruturais e estratégicas, o time continuará jogando mal, desperdiçando oportunidades e deixando a torcida frustrada. O planejamento do clube, que deveria ser exemplar, mostra sinais claros de improviso e decisões questionáveis, prejudicando o desempenho em campo e comprometendo títulos e conquistas que estavam ao alcance. O que se vê em campo é uma equipe que gasta energia, dinheiro e tempo, mas que não entrega resultado. Jogadores contratados não se destacam, titulares não rendem, reservas não têm condições de assumir responsabilidades e a gestão do futebol segue fazendo escolhas que não refletem o que é necessário para manter o Palmeiras competitivo. O futebol apresentado não assusta, não pressiona adversários, não cria chances reais de gol e deixa cada jogo como um teste de paciência para a torcida. O problema é que, enquanto erros individuais e coletivos se acumulam, a cobrança e a correção de rota parecem insuficientes. A falta de padrão, de organização e de estratégia faz com que cada partida se torne imprevisível e o resultado final sempre mais preocupante. Um time que já conquistou títulos importantes está agora à deriva, precisando urgentemente de soluções que devolvam não apenas o futebol, mas a competitividade e a credibilidade que o Palmeiras sempre teve. E a situação do Palmeiras não melhora só porque o adversário foi teoricamente inferior. O time continua mostrando fragilidades gritantes em todos os setores. No meio de campo, a equipe não consegue fazer a bola circular. Não consegue criar infiltrações, nem desenvolver jogadas que causem perigo real à defesa adversária. Jogadores que deveriam ser referências técnicas, como Andréas e Marlon Freitas, aparecem pouco no jogo, sem conseguir coordenar o time ou organizar a transição ofensiva. A impressão que fica é que cada jogador atua de forma isolada, sem entrosamento, sem ligação clara entre defesa, meio e ataque. A defesa, por sua vez, também não inspira confiança. Gols,
como o que decidiram a partida, evidenciam falhas de posicionamento, de comunicação entre os zagueiros e o goleiro e até de marcação individual. Não se trata de um erro isolado. O que se vê é uma sequência de lapsos que poderiam ser evitados com treino, atenção e preparo tático. Abel Ferreira precisa olhar para esses detalhes com urgência. Porque não adianta apenas repetir a escalação ou testar jogadores da base se os problemas estruturais não são corrigidos. E o ataque, que em teoria deveria ser a força do Palmeiras, também deixa muito a desejar. O time não consegue criar chances claras de gol, não trabalha bem a bola no último terço do campo. E a dependência de cruzamentos longos e chutes de fora da área demonstra falta de criatividade e repertório ofensivo. Jogadores que poderiam definir partidas acabam envolvidos em tentativas isoladas e sem sucesso, mostrando que a equipe não possui uma proposta de jogo clara e eficiente. Cada partida se torna um teste de paciência, não apenas para os torcedores, mas para os próprios atletas que parecem sem confiança e sem entendimento do que se espera deles. Além disso, a alternância de jogadores e o excesso de improviso nas escalações só agravam a situação. Substituições que deveriam agregar qualidade muitas vezes não fazem diferença e, em alguns casos, pioram a equipe. O Palmeiras, mesmo gastando fortunas em contratações, apresenta um futebol que não corresponde nem de longe ao investimento feito. A diretoria precisa repensar suas estratégias de recrutamento e avaliar melhor quais jogadores realmente têm capacidade de contribuir de maneira consistente. O torcedor, que sempre confiou na competência da gestão do clube, começa a perceber que o planejamento recente não reflete a história de profissionalismo e organização que o Palmeiras construiu. As saídas de jogadores importantes e a chegada de poucos reforços deixam claro que o time perdeu equilíbrio e competitividade. Cada jogo se transforma em uma demonstração de desorganização, onde erros individuais e coletivos se somam e tornam o futebol apresentado simplesmente insuficiente para disputar títulos. E Abel Ferreira, que até pouco tempo era considerado um treinador de referência, hoje se vê envolvido em críticas constantes justamente por não conseguir estruturar o time. A falta de padrão, a improvisação e a ausência de controle sobre a equipe mostram que, se nada mudar, a situação só tende a piorar. Não é apenas uma questão de resultados ruins. É a forma como o time joga, a incapacidade de impor sua força e a ausência de organização tática que preocupam. O Palmeiras ainda tem compromissos importantes. E cada partida se torna um desafio para ver se a equipe consegue ao menos apresentar um futebol minimamente competitivo. Jogar o Campeonato Paulista dessa forma coloca o time em risco de perder posições, enquanto o restante do Brasil observa que o clube, que já foi referência em planejamento e eficiência, hoje parece à deriva. E o mais preocupante é que essa falta de organização não é pontual, é recorrente e indica que mudanças profundas são necessárias, tanto no elenco quanto na estratégia de jogo. Outro ponto que merece destaque é a falta de liderança dentro do grupo. Em equipes de alto nível, jogadores mais experientes costumam guiar e organizar o time, cobrando posicionamento e intensidade. No Palmeiras atual, essa liderança parece ausente, e o resultado é um time que joga desconectado, sem saber como reagir diante de dificuldades e sem conseguir desenvolver jogadas de forma consistente. A impressão é que cada jogador busca resolver sozinho, mas o coletivo simplesmente não funciona. A cobrança sobre a diretoria e sobre Abel Ferreira é inevitável.
Não é apenas sobre um jogo perdido ou uma sequência ruim, é sobre um padrão de futebol que não existe. Enquanto clubes menores conseguem criar propostas claras e organizar seu elenco, o Palmeiras gasta enormes quantias e continua a apresentar um futebol descoordenado, ineficiente e que não impõe respeito a ninguém. A continuidade desse cenário coloca em risco não só títulos, mas também a credibilidade do clube junto à torcida e ao próprio mercado de futebol. E a situação fica ainda mais crítica quando analisamos a postura do time durante os jogos. Não há criatividade, não há toque de bola, não há jogadas ensaiadas. O que se vê são chutões para frente, bolas disputadas de forma desorganizada e uma falta geral de compreensão coletiva sobre como o time deve se portar em campo. Cada jogo se torna um retrato de desorganização e a cada partida fica mais claro que mudanças estruturais são urgentes. Sob risco de o Palmeiras continuar a perder competitividade de forma acelerada. Os próximos compromissos serão decisivos, e se o Palmeiras não apresentar uma evolução significativa, as consequências podem ser graves. Não se trata apenas de perder jogos, mas de mostrar futebol ruim, que não convence, que não empolga e que deixa o torcedor frustrado. O elenco precisa de ajustes, de planejamento e de orientação clara. E o comando técnico precisa recuperar o controle sobre o time, porque a temporada exige resultados e o futebol praticado atualmente não permite nenhum tipo de acomodação. Enquanto isso, a torcida segue cobrando, esperando ver respostas, mas o que se percebe é que o clube está estagnado. Gastos enormes, reforços pouco efetivos e decisões erradas em campo transformam o Palmeiras em um time vulnerável, longe do nível que se espera de uma equipe que conquistou títulos importantes nos últimos anos. Cada partida deixa evidente que a organização, a estratégia e a liderança são insuficientes. E que mudanças estruturais são mais do que necessárias para que o clube volte a competir de maneira digna e eficiente. O futebol apresentado hoje não assusta adversários, não cria chances reais, não consegue impor pressão e, principalmente, não dá sinais de que o time esteja no caminho certo. Abel Ferreira segue com responsabilidade sobre a equipe, mas sem controle efetivo, e a diretoria precisa assumir que parte dos problemas também está na gestão de elenco e planejamento. O Palmeiras tem potencial, tem história e tem torcida, mas se continuar nesse ritmo, corre o risco de ver uma temporada inteira marcada por frustrações, resultados ruins e uma queda significativa de padrão técnico e competitivo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, o noticiário esportivo amanheceu em ebulição com um rumor que corre solto nos bastidores do futebol brasileiro e já provoca reações intensas entre torcedores, dirigentes e empresários. Caio Jorge estaria muito perto de vestir a camisa do Palmeiras. A informação, ainda tratada como especulação, ganhou força nas últimas horas e surpreende pelo contexto, pelo momento do atacante e pela movimentação silenciosa do clube paulista. Segundo comentários de bastidores, o nome de Caio Jorge passou a circular com insistência na academia de futebol após reuniões reservadas e contatos considerados estratégicos. O Palmeiras, conhecido por agir com discrição no mercado, teria aproveitado uma brecha rara para avançar em conversas que ninguém esperava ver associadas ao clube neste momento. A possível chegada do atacante é vista como um movimento ousado,
capaz de alterar o cenário ofensivo da equipe e, ao mesmo tempo, mexer com o mercado nacional. O que mais chama a atenção é o efeito surpresa. Até pouco tempo, o destino de Caio Jorge parecia apontar para outros caminhos, e o Palmeiras não figurava entre os favoritos nas rodas de conversa. Ainda assim, fontes próximas ao jogador indicam que o projeto esportivo apresentado agradou, especialmente pela promessa de protagonismo e pela estrutura oferecida. Internamente, a diretoria alviverde enxergaria no atacante um nome capaz de elevar o nível técnico do elenco e aumentar a competitividade em um setor considerado decisivo. Entre torcedores, a notícia corre como rastilho de pólvora. Há quem comemore a possível contratação como um golpe de mercado e quem adote cautela, lembrando que, por enquanto, tudo não passa de rumor. Nos corredores do futebol, porém, a leitura é clara. Se confirmada, a negociação representaria uma jogada de impacto, daquelas que mudam o humor da temporada e reposicionam o Palmeiras no centro das atenções. Enquanto não há anúncio oficial, o silêncio dos envolvidos só alimenta a especulação. E, como costuma acontecer em histórias desse tipo, cada hora sem desmentido reforça a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!